Seguinte, vocês lembram do teste que fizemos desligando a geladeira aqui da empresa à noite para sabermos se ela realmente economiza energia ao desligar à noite? Pois é, né? Como a geladeira da Ingeral ela é novinha em folha, nesse mesmo vídeo eu até falei, né, que nós poderíamos repetir esse teste numa geladeira velha, de aproximadamente 20 anos que eu tenho lá na roça. Novamente, para realizar esse teste, iremos utilizar este medidor de potência aqui, um watímetro completinho, que nos informa, né, a potência da rede, a tensão da rede, na verdade, a corrente instantânea que está sendo consumida e também a potência acumulada. Então a gente conecta isso aqui na tomada e conecta o equipamento aqui, né? Basicamente isso aqui. O diagrama da montagem dessa pecinha que a gente fez aqui, ele tá no primeiro vídeo que eu vou deixar no final, tá bom? No fim das contas, o que importa pra gente é analisar a potência acumulada da nossa geladeira nos períodos. E para não existir a possibilidade de mascarar qualquer resultado, nós vamos utilizar a mesma metodologia que usamos no vídeo anterior. A única diferença entre os testes agora vai ser o uso da geladeira. Na empresa, como a geladeira à noite ela está fechada, que não existe ninguém à noite na empresa, então não tem abertura e o fechamento da porta, não tem entrada de ar quente, tá bom? Mas lá em casa, na roça, eu abri ela durante a noite para simular. Sei. Dessa forma, no primeiro dia, faremos o teste do consumo, né, da geladeira durante um dia inteiro, ou seja, 24 horas. Nós começaremos o nosso teste às 8 horas da manhã e veremos qual será o consumo até às 8 horas da manhã do dia seguinte. E aí vamos anotar o resultado. No segundo dia, nós vamos zerar o consumo acumulado e vamos iniciar uma nova medição, só que desta vez não vamos deixá-la 24 horas ligada, né? Iremos desligar a geladeira à noite, às 21 horas, totalizando 12 horas de funcionamento com ela ligada, tá? E vamos novamente anotar o resultado. E já no terceiro dia, após ter passado a noite inteirinha desligada, 12 horas depois, ligaremos a geladeira às 8 horas da manhã, repetindo o teste novamente para 24 horas ela ficar ligada. Dessa forma, né, no quarto dia às 8 horas da manhã, nós iremos medir o novo consumo e comparar o teste dos 24 horas do primeiro dia com o último dia, que ela ficou desligada durante a noite, mais 24 horas funcionando, tá bom? E da mesma forma que fizemos o primeiro teste, após coletar esses dados, nós vamos fazer algumas continhas básicas e transformar isso em grana, bufunfa, para ficar mais claro os resultados pra gente. E ó, tem mais um detalhe, hein? Eu li nos comentários e vi que muitos inscritos, né, do comentário do outro vídeo, muitos inscritos pediram pra gente acrescentar em ambos os testes a medição de temperatura interna da geladeira utilizando um termômetro, só que nós somos cabulosos demais, nós temos uma câmera térmica, né, aqui da empresa, então nós vamos usar a nossa câmera térmica para medir e a gente vai descobrir aí se vai ter muita variação de temperatura e aí a gente vai saber se os alimentos correm o risco de estragar ou não se manter a geladeira desligada à noite. Tá brincando comigo, pegadinho? A gente deu um upgrade nesse teste aqui. Vem comigo lá pra roça. Bom dia, meus queridos! Aí, a nossa geladeira é essa aqui. Vamos começar o teste agora, 8 horas da manhã. Primeiro dia, deixa eu mostrar pra vocês. Bom, como vocês pediram aí, ó. Essa então é a geladeira antiga, tá? Aqui ela é uma geladeira que minha mãe comprou no ano 2000, tá? Então o modelo dela, aqui ó, o modelo dela é Electrolux, modelo RDE37, tá? Então é uma geladeira bem antiga mesmo. Ela já tem uns 20 anos aproximadamente, né? Aqui ó, equipamento zerado, 8 horas da manhã, 18 de junho. Sexta-feira, 18 de junho, primeiro teste. Vamos ficar 24 horas. O equipamento tá zerado. Já tá ligada a geladeira, tá? Vou abrir ela aqui. Então, ó, aqui é a parte interna da geladeira, tá? Tudo que a gente precisa. Vou abrir ela um pouquinho, que daqui a pouco o motor já funciona, né? Olha lá, ó. Então, tudo certo. Assim que eu abro ela, ó, já muda alguma coisinha aqui, ó. Olha lá. Tem uma potência consumida aqui de 14 watts da lâmpada dela praticamente. Quando eu desligo a lâmpada aqui, ó. Olha ali, ó. Já caiu, tá vendo? Acendeu a lâmpada, 9 watts, 14 watts. Que é daquela lampinha lá no fundo, tá bom? Não reparem o fundo da geladeira, é só cerveja. Esse aqui é o primeiro teste. Além disso, um teste extra que vocês me pediram muito foi o da temperatura interna. Então, ó, por curiosidade, ó, dentro da geladeira tá dando 6 graus. Minha cerveja tá a 4 graus. E dentro do freezer, vamos dar uma conferida aqui, menos 11 graus, quase 12 graus negativos aqui dentro do freezer. Ok? Então, vamos anotando esses dados aqui e vamos
conferindo os testes. Primeiro teste agora, 24 horas ligado, ok? Então, mais um dia, segundo dia de teste. Nossa geladeira ficou ligada durante 24 horas. E agora vamos aferir, né, a questão de temperatura dela e também nós vamos aferir aqui o consumo que ela teve durante 24 horas ligada. Seguinte, ela, 8 horas, dia 19 de junho, exatas 24 horas que a gente ligou ela. A bichinha consumiu 1060 watts-hora. 1 kWh praticamente que ela consumiu essa noite e ontem de dia, né? Então durante 24 horas, abrindo, fechando, né? Várias vezes. Então esse aí, ó, é o resultado. Logicamente, geladeira fechada a noite toda. Ó, aqui dentro tá dando 1 grau aqui dentro, ó. As minhas cervejas, mais ou menos, olha. Não consumimos nada ontem não, são as latinhas aí, ó. Eu só bebo latinha. Latinha. Sexta-feira, agora hoje a gente deve beber um pouquinho mais. Quantas latinhas? É, umas 4. 4. E aqui dentro tava dando menos 12, eu acho, né? Não, menos 14. Menos 12 também. Aqui até menos, a menos 16, que aqui é o gelo. Aí, ó. Então, a geladeira tá boa, mantendo com 1, 2 graus aqui dentro, ó. Agora entrou um pouco de ar quente, né? Mas só para vocês ficarem a curiosidade para vocês aí. Vale lembrar que a geladeira então foi usada normalmente, então vamos fazer algumas contas, né, que eu anotei lá desse dia na roça. Se um dia a nossa geladeira consumiu 1061 watts-hora, em 30 dias a gente tem 1061 vezes 30, que é igual a 31.830 watts-hora ou 31,8 kWh. Aqui em Belo Horizonte, o valor médio do kWh já incluso aí as bandeiras tarifárias e por aí vai, tá custando mais ou menos R$1 com imposto. Isso significa que no fim do mês a nossa geladeira ela terá um custo aproximado de R$32. Só essa geladeira minha tá custando R$32 por mês para ficar 24 horas ligada durante 30 dias. Enfim, vamos zerar o nosso medidor e continuar os nossos testes. Agora o que eu vou fazer? Eu vou zerar o nosso sistema. Ó. E aí vai começar a contagem novamente. Agora eu vou deixar até as 21 horas de hoje. Então, ó, 8 horas da manhã, 21 horas da noite do dia 19, a gente vai fazer um teste agora. Como se ela ficasse ligado o dia inteiro, depois eu vou desligar. De volta aqui. Seguinte, pessoal. Olha lá, 20h59, 21 horas agora. 19 de junho. Durante o dia, né, às 8 horas que a gente começou, consumiu 541 watts-hora. Agora, vou desconectar a minha geladeira. Tá, com uma mão só fica difícil, né? Aqui, ó, desconectada a geladeira. Meu consumo vai ser paralisado, né? Vou deixar aqui. Então, tirei ela da tomada. Não acende mais a luz, logicamente. Né? Vou abrir durante a noite, que nem eu abri algumas vezes. Vamos dar uma conferida na questão térmica dela. Aqui dentro, ó. 2 graus aqui, ó, mais ou menos. 2 graus. E freezer. Mantendo a menos 20 aí, ó. Tá até um pouco mais, como abriu menos durante a tarde hoje, ó. 16 graus, né? Tipo o que tava antes mesmo. Bom, então é isso. Vou deixar ela desligada a noite inteira. Eu venho durante a noite, eu abro ela, né, 1 ou 2 vezes. E aí a gente vai manter o teste. Então a geladeira está fora da tomada aqui. Perfeito? Volta aqui comigo, vamos para as continhas de novo então. Agora a nossa geladeira ligada durante o dia, né, e desligada durante a noite, ela consumiu 541 watts-hora. Em 30 dias, mantendo essa rotina, a geladeira irá consumir 16.300 watts-hora, ou 16,3 kWh. O kWh aqui, como eu falei, tá R$1, então a nossa geladeira, ela funcionando apenas de 8 às 21 todos os dias, ela gastaria aproximadamente R$16,30 por mês. Então, mais uma vez, né, o teste deu o mesmo resultado
resultado do que a gente tem na geladeira nova aqui na empresa, né? A gente fez um tempo atrás esse teste e nós percebemos que aparentemente desligar a geladeira à noite vai nos dar uma economia de 50%, talvez, né? A gente viu que não é bem assim, porque a gente tem que ligar de novo para ver quanto que ela vai gastar. Confere aí o terceiro teste. Bom dia, mais um dia de teste. Então aqui, ó, 8 horas, domingo, dia 20 de junho. Vamos zerar, porque ficou desligado, então eu vou começar o consumo de novo, né? Pronto. Ok, agora eu vou ligar a geladeira novamente. Antes de eu ligar a geladeira, são 8 horas da manhã, vamos confirmar aqui, dia 20 de junho. Vamos medir a parte interna, a temperatura dela. A gente deixou desligada durante a noite, né? Eu desliguei ontem à noite às 21 horas. E agora vamos medir a temperatura interna dela. Ó. Deixa eu ligar o equipamento aqui. Essa é uma câmera térmica da FLIR. Ó, internamente aqui, ó, tá dando 7 graus, mais ou menos 7 graus, vendo? 8 graus, as minhas cervejas ali, ó, estão com 9 graus, 10 graus, olha, tem vários pontos, ó. Vocês podem ver que aumentou bastante, né? E no freezer, olha aqui, ó, olha lá, o freezer até já descongelou uma parte dele, ó. Aqui, ó, descongelou essa parte aqui, ó. Ó, o freezer tá com menos 3. A gente chegou a medir em vários pontos dele, ó. A gente chegou a medir menos 16, né? Menos 12, menos 16, se não me engano, olha. Então cai bastante, né? Começa até a descongelar. Só por curiosidade, ok? Agora vamos ligar a geladeira. Vamos ligar ela aqui, ó, no nosso equipamento. Bom, podemos ver que o motor já funcionou aqui, ó. Vendo? Já puxou aí, ó, 114 watts. Agora eu vou deixar ela, né? Agora só deve ser 8,1, 8,2, é. Vou deixar ela agora ligada por 24 horas pra gente ver a diferença, né, de consumo dessa geladeira aqui, né? Com ela desligada durante a noite. Então eu deixo ela até amanhã, às 8 horas da manhã. Bom dia, pessoal. Finalizando então o último dia de teste, ó. Praticamente 8 horas, né? 7h59, segunda-feira, 21 de junho. E aí, ó, nossa geladeira consumiu 1.317 watts hora. Quase 300 watts a mais. 1.318 agora. Esperando só das 8 horas, agora sim. 8 horas da manhã, segunda-feira, 21 de junho, último dia de teste. A geladeira ficou 24 horas ligada, após ter permanecido uma noite desligada. 1.318 watts hora. Quase 300 watts a mais do que no primeiro teste, né, de 24 horas. Bom, pessoal, medição de temperatura, só para curiosidade. Notem que a cerveja já acabou, né? Hoje é segunda-feira. Aqui dentro tá com menos 6, menos 3 graus aqui. Tem alguns lugares que tem mais um pouquinho. 2 graus, tá dentro do primeiro teste, né? Com ela ligada 24 horas. E aqui em cima tinha dado entre menos 12 e menos 16. Ali, ó, tá dando até mais, hein? Menos 23 graus em alguns pontos, menos... Depende de onde tá medindo lá, mas... No geral, as carnes estão com menos 25 graus. Ou seja, tá gelado, tá legal. Perfeito? Eita ferro! Então reparem no consumo acumulado, 1.318 watts hora, quase 30% de aumento em relação ao primeiro dia, que foi 1.061 watts hora. Vocês lembram do primeiro teste? Pois é, resumo da ópera. A geladeira gastou mais durante as outras 24 horas depois de ter desligado, porque, como vocês puderam perceber, através também da medição térmica, a temperatura interna da geladeira ela ficou alta quando desligamos a geladeira à noite. Desta maneira, o compressor ele tem que funcionar mais tempo, muito mais tempo, para
voltar a temperatura interna para que ela caísse a temperatura de trabalho e, consequentemente, se o compressor gasta mais tempo, trabalha mais, gasta mais energia, né? Mas, de qualquer forma, nós temos aí algumas continhas para fazer para ver se compensa ou não. Vem comigo, ó. Se em 24 horas de teste, após ter desligado, aumentou o consumo dela em aproximadamente 300 watts hora, aproximadamente, tá? Religando todos os dias das 8 às 21 horas, o que dá 12 horas, hipoteticamente, teremos um aumento de 150 watts hora, que é metade dessas 24 horas, que somados com os 541 watts hora, que a gente já tinha achado anteriormente durante o dia, dá 691 watts hora por dia, que em 30 dias vai nos dar 20,7 kWh por mês, aproximadamente R$21 no mês. No caso, R$11 a menos do que um mês que ela ficasse ligada aí o tempo todo, o dia inteiro, sem parar. O que prova novamente pra gente que desligar a geladeira à noite irá economizar energia, sim, mesmo sendo uma geladeira mais antiga. Porém, mais uma vez, eu mantenho as duas recomendações que eu fiz no primeiro teste e acrescento mais uma por causa de eu ter visto com essa mocinha aqui, ó. Segundo consultas em manuais de diversos fabricantes, a orientação deles é manter o equipamento conectado 24 horas na tomada. A geladeira tem uma maior vida útil com isso, tá? E se você ler o manual, não vai precisar ser muito inteligente para perceber que isso é verdade, tá? Segunda recomendação. Na minha opinião, R$11 de economia na conta de luz por mês não paga uma manutenção de geladeira por causa do uso incorreto deste equipamento, nem ao longo dos vários anos que você vai ter ela. Terceiro, variação de temperatura, né? Nós notamos que durante a noite inteira desligada, nós tivemos um aumento da temperatura interna considerável. Né? Vocês viram no freezer e viram dentro da geladeira. E assim, conforme as nossas pesquisas também, alimentos que são fabricados para manter sobre refrigeração não podem sofrer variação frequente de temperatura, podendo até mesmo estragar ou causar danos à saúde do consumidor, caso eles forem consumidos. Isso também não é muita novidade. Isso aí é para matar gente. Então, desligar a geladeira à noite economiza energia? Sim. Porém, você força o equipamento e não é o recomendado pelo fabricante, tá? Tá visto aí. Não é o que eu gostaria de chegar aqui e falar que não, que gasta mais, mas a verdade é que sim, tem essa economia. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornar um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!